Minha diretoria final da Copa do Brasil hoje teve tudo que o futebol brasileiro merece, tudo que um torcedor, alguém apaixonado por futebol, precisa assistir numa grande decisão. Dois clubes extremamente populares, com duas torcidas extremamente fortes e participativas. Dois times místicos, dois times improváveis, que entregam aquilo numa decisão que você não espera deles, tanto o fracasso quanto a superação. E um jogo psicológico, mental. Talvez você no calor do jogo não tenha percebido, mas foi o que mais me chamou a atenção no jogo de hoje. Eu estou absolutamente extasiado pelo que eu vi, pela festa antes do jogo, pela preparação do evento. Parabéns, inclusive, para quem faz toda a Copa do Brasil, que é disparado o torneio mais bem organizado do Brasil. Pela decisão, por ver uma final de mata-mata, que eu gosto tanto, por ver os jogadores, da maneira que os jogadores decisivos atuaram na decisão. As duas torcidas trocando o tempo inteiro qual era o protagonismo da arquibancada. Foi absolutamente fascinante o jogo. A gente sabe que o Flamengo e o Corinthians têm uma característica muito semelhante. Os dois times gostam de ganhar quando eles não são favoritos e os dois times têm dificuldade de ganhar quando eles são os favoritos. Então, o Flamengo voltou para o Maracanã mais favorito do que ele já era pelo time que ele tinha. E a gente sabe que o Flamengo é o favorito. O Flamengo é mais time que o Corinthians e o Corinthians sabia disso. O técnico do Corinthians, a quem já fiz várias críticas, dessa vez foi absolutamente brilhante. Ele correu o risco, ele pagou para ver. Ele falou, foda-se, em vez de entregar o óbvio, e se eu perder eu saio de lá e falo, perdi porque o Flamengo é melhor, eu vou correr o risco. E se eu perder, pode botar na minha conta. Eu vou mudar o time, eu vou botar o Piton com o Fábio Santos, vou jogar com o terceiro zagueiro, eu vou mudar o time, eu vou fazer uma coisa diferente. E ele fez brilhantemente. O Corinthians fez hoje no Maracanã, antes de eu falar um pouco mais do título, do vencedor que é o Flamengo, e que fique claro que a decisão, a partida decisiva, o último jogo, o Corinthians foi melhor. Mas o último jogo não representa o campeonato inteiro. No campeonato inteiro o Flamengo é merecedor de ganhar a Copa do Brasil. Na última partida, talvez o Corinthians hoje não merecesse perder esse jogo de jeito nenhum. Mas esse jogo é uma parte do campeonato. Teve um jogo de ida, teve outros vários jogos em outras fases. E o Flamengo é merecedor de ganhar a Copa do Brasil, sim. Aliás, qualquer um dos dois que ganhasse a Copa do Brasil hoje teria ganhado brilhantemente. Esse jogo parecia um jogo de dança das cadeiras. Na hora que a última bola saiu, quem estava na frente acabou ficando com ela. E foi isso. Porque, presta atenção no jogo mental. Entra-se no Maracanã com o Corinthians tendo que ganhar o jogo do Flamengo no Maracanã. Cara, quem é que ganha desse time do Flamengo no Maracanã? Um jogo onde o Flamengo joga completo e motivado. É quase impossível, é muito difícil. O time do Flamengo é muito bom, muito bom. E aí, o Corinthians entra em campo, propõe um jogo diferente, surpreende o Flamengo taticamente, mas o Flamengo tem a genialidade individual de uma bola do Everton e o Pedro vai lá e faz 1-0 com 7 minutos. E o Maracanã vira um espetáculo. A torcida do Flamengo engole o Maracanã, porque o Flamengo, quando está bem, quando está ganhando, a torcida do Flamengo é de fuder. E do outro lado, você tem uma torcida que é foda quando está perdendo, que é a do Corinthians. E ela fica ali, o jogo inteiro. E começa a assistir um Corinthians extremamente frio, calculista, sabendo e confiando no que estava fazendo e botando o pau na mesa e falando, eu vou jogar de frente para você no Maracanã, Flamengo. Eu vou fazer. Eu posso tomar, mas eu vou fazer. E o Flamengo perde os seus volantes e o Corinthians usa brilhantemente e ganha o meio de campo. De maneira que o Flamengo não consegue avançar com os seus outros jogadores. O Flamengo não tem apoio. Os jogadores do Flamengo estão estáticos lá na frente, cada um na sua posição, e não tem apoio, não tem chegada de trás. Por quê? Porque tudo isso precisa compensar a falta dos volantes. E o Corinthians joga esses jogadores e esse time dele, especialmente quando entra o Adson no segundo tempo, exatamente de uma forma que é o seguinte: ó, eu sei como é que o Flamengo vai atacar. Ele só tem aqueles jogadores lá na frente, ele não vai vir com mais ninguém de trás. Então eu monto um esquema de marcação em cima desses caras. Se acontecer de um lance individual, vai passar, mas durante o jogo a bola vai ser do Corinthians e eu vou estar em cima do Flamengo. E funciona exatamente assim no segundo tempo. A partida que o Corinthians faz no segundo tempo hoje é brilhante. Brilhante. O Corinthians consegue fazer algo que eu não me lembro de ter visto. Alguém jogar um jogo decisivo contra essa máquina do Flamengo dentro do Maracanã e sufocar o time do Flamengo. Mandar no jogo e ter a bola o tempo inteiro e tocar a bola o jogo inteiro. Eu não me lembro de alguém fazer isso. É muito difícil parar o Flamengo. Parar o Flamengo e pressionar o Flamengo é muito difícil. E o Corinthians conseguiu fazer com limitações técnicas, porque o Corinthians não tem o time que o Flamengo tem. Então, tudo que o Corinthians podia deixar no Maracanã, ele deixou. A torcida, os jogadores, o treinador, tudo. Eu não vi um corintiano puto. Eu vi só corintiano triste no final do jogo. E quando o torcedor termina um título perdido, triste e não puto, é porque o time dele entregou tudo que ele podia. Não tem um corintiano que é capaz hoje de saber. Ah, mas é que não tem mais. O Corinthians te deu tudo, corintiano.
Tudo que você queria do Corinthians ele te entregou hoje. Ele deu o melhor que ele podia. E o melhor que ele podia foi suficiente para ele empatar os 2 jogos com o grande e poderoso time do Flamengo, que é o melhor time da América do Sul há alguns anos. E o Corinthians conseguiu. A torcida do Corinthians fez a parte dela, o time fez a parte dele em campo e o corintiano sabe que basta que o Corinthians entregue o seu melhor para que o torcedor do Corinthians compre o barulho. Não precisa ganhar. Se você me der o seu máximo, eu estou satisfeito. A grande relação Corinthians e corintiano é essa. E esse time do Corinthians entendeu. Jogou tudo o que podia. A partida do Renato Augusto é de novo brilhante. A entrada do Juliano é fantástica. As alterações do Vitor são maravilhosas. O Corinthians fez um grande segundo tempo. De forma alguma, o Corinthians poderia sair desse jogo derrotado nos 90 minutos. De nenhuma maneira, porque ele foi muito melhor hoje. Só que ele também tinha o risco de pagar pelo gol não feito em São Paulo. Eu sei que você, corintiano, está pensando, mas foi pênalti. Eu acho inconclusivo. Tá? Eu já vi aquela imagem 400 vezes, eu não consigo dizer se bateu ou não bateu, se raspou ou não raspou no jogador antes, e aí nós entramos numa polêmica sem fim. Mas o Corinthians saiu de São Paulo desacreditado, chegou no Maracanã e durante o jogo ele virou favorito. Quando ele empata o jogo, ele vira favorito. Porque o Maracanã sente o gol. E nessa troca que aconteceu diversas vezes do psicológico durante o jogo, você tem o fator 1-0 gol do Pedro. O Maracanã vira totalmente a favor do Flamengo e o Corinthians fala, puta, fudeu. Tudo que eu planejei eu não vou conseguir fazer. Porque o jogo mudou. O Flamengo agora vai se defender, o Flamengo tem um contra-ataque. Porra, como é que eu paro o contra-ataque do Flamengo? Não tem como, né? E aí o Corinthians consegue reverter e dominar o jogo. E aí vem o milagre do Cássio, que faz aquela defesaça, numa bola, se eu não me engano, do Arrascaeta. E aí se também volta pro Corinthians, do tipo, porra, peraí. A gente tá conseguindo mandar no jogo. Olha o gol que os caras perderam. Porra, a noite é nossa. E a torcida do Corinthians cresce. E a torcida do Flamengo começa a sentir no segundo tempo que, caralho, o que tá acontecendo? Os caras estão dominando o jogo, um atrás do outro. O tempo inteiro, a bola volta, o Corinthians pega a bola de novo. O que tá acontecendo? E o flamenguista sente. E o Maracanã começa a fazer silêncio. A torcida do Corinthians empurrando. E o Corinthians empata o jogo. E o psicológico inverte. E aí é o Corinthians que conseguiu o resultado. E é o Flamengo que tem que segurar um título que não é dele. Essa coisa que o Flamengo tem, que atrapalha o Flamengo, de achar que ele tem que... O Flamengo ele perde decisões muito importantes, ele perde jogos onde ele é favorito historicamente, porque de alguma forma o Flamengo enfia na cabeça que ele vai defender um título. Você não defende um título que não é seu. Você conquista esse título. E quando o Flamengo sai da condição de defender títulos para buscá-los, ele busca. Mas quando ele tenta defender, ele não defende. E aí, naquele momento, o jogo fica de novo empatado, mas o Corinthians psicologicamente está anos-luz na frente do Flamengo. Ele fez um segundo tempo do caralho, ele fez um jogaço. A torcida do Corinthians está orgulhosa, a torcida do Flamengo está chateada. Está olhando e falando, o que está acontecendo? Que nada hoje funciona. O time não está jogando. E psicologicamente, aqueles pênaltis chegam e o Corinthians pega o primeiro pênalti. E aí, você tem um outro fator psicológico impressionante no Maracanã, que é o inconsciente coletivo. Todo mundo viu o Flamengo correr atrás do Corinthians na cobrança dos pênaltis, porque o Corinthians saiu na frente. Só que quando o Fagner perde o pênalti, ainda há um fator. O Flamengo pode empatar. O Flamengo não pode ganhar nas cobranças normais. Então ainda está numa defesa do Cássio o título do Corinthians. A bola do jogo ainda é do Corinthians. O psicológico ainda é o Flamengo buscar um título que ele acabou de perder e que o Corinthians foi buscar. E esse psicológico faz bem pro Flamengo. E o Flamengo faz. Toda aquela cena que o Gabigol faz após o gol, eu não acho que foi proposital, eu acho que foi de verdade. O Gabigol tirou um peso das costas. Sabe por quê? Porque todo mundo que acompanha futebol, e todo mundo que estava no Maracanã, seja corintiano, seja flamenguista, seja jornalista, seja jogador, sabia que é muito um roteiro convencional e esperado que o Flamengo perdesse o título através do último pênalti do Gabigol. Porque ele é o ídolo, porque ele é o herói, porque ele é o marrento. Porque o futebol é assim. Então, quando a última bola foi pro Gabigol, eu tenho certeza que você, flamenguista, pensou, falou, puta que pariu. É um enredo perfeito para perder. O Gabigol perdeu o último pênalti. E o Gabigol sabia disso. O Gabigol tá numa fase que ele tá mudando de característica, por causa do Pedro e tal, e ele tem perdido muito gol. Então o Gabigol tá sendo cobrado por isso. Você acha que o Gabigol não foi com 700 quilos nas costas falando, caralho, olha tudo que eu fiz para ser um ídolo desse clube. Eu sei que eu não vou deixar de ser um ídolo, mas é uma coisa que vai pesar se eu perder esse pênalti. E ele foi para aquela cobrança de pênalti com 700 quilos nas costas dele. Quando o Gabigol marca o gol, ele tira o peso das costas dele e empata o jogo. Ele devolve ao Maracanã a condição de igualdade. Ele fala, então, ó, agora não são nem eles que vão buscar, nem a gente. A gente já buscou a derrota que a gente estava tendo nos pênaltis. Voltou à situação de igualdade. Só que o Gabigol reage ao pênalti de uma maneira absolutamente inesperada. Ele começa a gritar no meio do campo, ele começa a socar o ar, ele se destempera, porque ele tirou um peso das costas muito grande. Ele sofreu muito durante esses pênaltis, tenho certeza.
E ali ele demonstra tudo isso. Só que quando o Gabigol explode no meio do Maracanã, ele levanta o Maracanã e traz o psicológico do Maracanã inteiro para ele de novo. A torcida do Flamengo começa a pular com a comemoração do Gabigol mais do que com o pênalti. E isso, o psicológico do jogo muda. O Flamengo, que estava até aquele momento com medo de perder o título, ele se transforma num Flamengo confiante que vai retomar o título. E o Corinthians começa a falar: eita porra, passou na minha mão e quem perdeu agora foi eu. Inverteu. E aí, irmão, é a hora da dança da cadeira. Uma hora a música vai parar. E só quem tiver naquele momento com a confiança, que foi alternada durante a final várias vezes, vai ficar com a taça. E aí, naquela hora, vem um jogador da base do Vasco, garoto, para bater o pênalti. E na sequência, vem um jogador do Flamengo que é exatamente o que o Flamengo mais gosta de ser. Um jogador renegado, que já foi colocado em dúvida, que pouco se esperava dele, que já foi dispensado e que volta, retoma o lugar, surpreende quando ninguém está esperando que ele vá conseguir essa posição, ele vai lá e garante a posição dele e a última bola cai no pé dele e fala assim: agora seja Flamengo, irmão. Ganha quando ninguém espera. Se consagra você. Ninguém achou que era você que ia se consagrar. Se consagra você, cara. E o Rodinei vai lá e bate, e num roteiro cinematográfico, dá o título pro Flamengo, tira o título das mãos do Corinthians, e eu não consigo imaginar o que sente um jogador do Corinthians numa noite como hoje, onde ele olhou e falou: cara, a gente fez tudo certo. E fizeram. O Corinthians fez tudo o que ele podia. Só que às vezes tudo que você pode não é ainda assim melhor, suficientemente melhor para você eliminar um time tão bom quanto o Flamengo, que numa noite infeliz, que não conseguiu jogar, consegue sair com um título que, repito, é merecido, porque um campeonato é um todo, não é só o jogo da decisão. Então, qualquer um dos dois que ganhasse essa final ficaria amplamente merecido. Acho que o corintiano vai embora para casa triste, mas muito honrado e muito orgulhoso do que o Corinthians fez no Maracanã. E o flamenguista, como sempre, marrento pra caralho, vai sair debochando, falando assim: joguei mal? Foda-se, meu irmão. Aqui é Flamengo, a gente ganha desse jeito. E eu acho que hoje o grande cena pra mim, o grande momento da conquista é a virada que o Gabigol dá no Maracanã, quando ele explode no meio de campo e começa a ter aquela reação de comemorar o gol que ele fez de pênalti. O Gabigol, de novo, é a figura central pra mim do título do Flamengo, mesmo não sendo ele com os pés tendo decidido o jogo.